Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Como Decorar a Minha Casa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 dicas para dar mais amplitude para os espaços pequenos. E gente, por que é que a gente quer que um espaço que já é pequeno, né, fisicamente pequeno, por que a gente quer ter a sensação de que ele é amplo? Bom, a gente não quer enganar ninguém não, mas os espaços que têm essa sensação de amplitude, eles nos dão mais bem-estar, eles nos fazem a gente se sentir mais livre e feliz. E ao contrário, os espaços que são muito apertados podem nos dar uma sensação de sufocamento, uma sensação de mal-estar. Então, a gente quer se sentir bem, não é? Então é isso que a gente busca quando a gente fala de um espaço amplo. Se você gosta desse assunto, não esquece já de curtir esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal Como Decorar a Minha Casa. Aqui você encontra muitas dicas de decoração para você poder fazer isso dentro da sua casa. E além do mais, a gente tem todo um portal, digamos, de suporte. A gente tem o Instagram, Facebook, a gente tem e-books, tá? Curso. Então, não deixa de acompanhar o Como Decorar a Minha Casa, porque, ó, é muita coisa bacana para você aprender e colocar em prática agora mesmo na sua casa. Bom, quando a gente fala de amplitude para os espaços, a gente está querendo dizer que visualmente ele vai parecer maior, tá? É essa a ideia da decoração para os espaços pequenos. A gente quer que visualmente ele não dê essa sensação de sufocamento, ele dê uma sensação de que tem um espaço bacana para se trabalhar, para se viver lá dentro. E é por isso que eu vou começar pela dica mais óbvia, que você vai falar assim, tá, parece claro, só que não é tanto assim. Compre móveis do tamanho certo, tá? O que eu me canso de ver em espaço pequeno é sofá grande demais, mesa grande demais, sem nenhuma necessidade. Tipo, são 4 pessoas na casa, a mesa é grande para 6 pessoas, a pessoa consegue contar no dedo o número de vezes que sentaram, assim, visitas, se todo mundo na mesa, 6 pessoas na mesa para comer. Ou seja, ela não precisava de tudo isso. Ou o sofá, a pessoa quer aquele sofá fofo e bacana para deitar lá e ver, sei lá, a TV, e às vezes ele fica grande demais. Existe um conceito do grande como um espaço mesmo, aquele tamanho dele, né? Sei lá, tem 2 por 1, vamos chutar. E existe o conceito do grande, que é grande visualmente. Essas duas coisas têm que ser trabalhadas quando a gente fala de móveis de tamanho certo. Ou seja, eu vou dar algumas dicas que faz com que o seu espaço pareça visualmente mais amplo. Ou seja, os móveis vão ser visualmente mais leves ali naquele espaço, tá? E existe um móvel que às vezes é do mesmo tamanho, só que ele parece visualmente mais pesado. Quando eu falo de comprar do tamanho certo, eu ainda estou falando do tamanho físico dele, tá? Então eu estou falando de você medir, você saber, você pegar uma fita, você colar no chão do tamanho daqueles móveis que você escolheu, para ver se tudo aquilo está de acordo com o seu espaço. Faça isso antes de sair comprando, gente. Faça uma organização. Eu tenho um vídeo aqui falando 10 passos da decoração. Tenta fazer aquele passo a passo, porque você saber o tamanho certo dos móveis é muito importante para o sucesso do seu projeto ali, do seu espacinho, para ele parecer maior. Agora, na segunda dica, eu vou falar sobre a leveza visual e a transparência, tá? Coisas de vidro, elas têm uma tendência a parecer visualmente mais leves, ou seja, se você pegar uma mesa do mesmo tamanho, com um tampo grosso de madeira, pé de madeira grosso, ela visualmente é mais pesada, tá? Do que uma mesa que os pés são mais delicados e o tampo, por exemplo, é de vidro. O tampo de vidro da mesa ou da mesinha, se você for ter uma mesinha de centro, ele faz você conseguir visualizar, o seu olhar, ele não para em cima da mesa, ele vai até o chão, então isso te dá uma sensação de um espaço muito maior. E lembra que eu falei da leveza visual? Isso também se atribui aos móveis. Eu dei um exemplo da mesa. No sofá,
Por exemplo, aquele sofá que vai até o chão, que tem aquele acolchoado muito gordo, braço muito gordinho, acolchoado assim, muito fofo, sabe? Muito arredondado, ele parece visualmente muito mais pesadão do que um sofá mais clean, mais alto, com um braço mais fininho, tá? Muitas vezes eles têm o mesmo tamanho, porém eles têm uma leveza visual maior. Então comece a reparar nesse conceito da leveza visual e busque essas coisas que trazem essa leveza visual para dentro da sua casa. E assim como eu falei do sofá alto, gente, ter móveis com uma certa altura também faz com que o seu espaço pareça maior. Exatamente pelo mesmo motivo que eu expliquei do vidro. Se eu tenho, por exemplo, um home theater, que eu já tive, tá? Apoiado no chão, diretamente no chão, sem pé ou sem estar preso na parede, o meu olhar ele se limita no começo do home theater. Ele acaba ali. A sensação que eu tenho mental é de que ali acabou a minha sala, por mais que eu saiba que obviamente tem um espaço atrás, né? Obviamente que aquele móvel tem ali a sua profundidade. Então, quando eu tenho aquele móvel alto, o meu olhar ele viaja até embaixo daquele móvel. Até às vezes o meu que, por exemplo, tá bem alto, no caso até um pouco mais alto do que eu queria, eu acabo vendo até o fim do chão. Então o meu olhar vai muito mais além. Isso me traz uma sensação de amplitude. E também facilita para limpar, tá? Não tem nada a ver com o vídeo, porém, vamos fazer esse adendo porque é importante também. Enfim, então se você tem aquele móvelzinho, um buffet, um sofá, bom, a mesa normalmente também, se você escolher os pés que não são pés chapados, né, aquela tabuona embaixo assim, a gente consegue também essa sensação de amplitude. Observa até onde o seu olhar vai. Se o seu olhar conseguir ir mais longe, vai sempre parecer que o seu espaço é maior, tá? Vamos criar algumas linhas horizontais nesse espaço, ou seja, a gente quer, tudo tem a ver com onde o olhar vai, tá? E a linha horizontal é a mesma coisa, é como se seu sua visão fizesse esse trajeto assim, quando ele vê linhas horizontais, e isso faz com que aquilo pareça maior. Então, por exemplo, se você tiver uma sala muito comprida, você não vai precisar criar linhas horizontais na parede que é grande, porque aquela parede já é grande, ela já tem muito espaço. Mas talvez na parede ali do fundo você queira que ela pareça mais larga, tá? Isso também vale se seu pé direito for muito baixinho. Talvez você queira criar algumas linhas também que faça ele parecer mais alto, tá? Você quer essa viagem do olhar. Linhas horizontais a gente cria não só com literalmente listras, mas a gente cria com os móveis. Se você, por exemplo, tiver um móvel inteiriço, de ponta a ponta, ele vai criar uma linha visual muito maior do que se tiver um desse tamanho, um desse, entendeu? Ele vai ter quebras. Prateleiras, as mesmas coisas. Em vez de colocar várias prateleiras pequenas, se você colocar uma grande, de ponta a ponta, ou duas, sabe, assim, mais grandes, que sejam grandes, você vai criar essa sensação visual de listra, de linha. Você também pode fazer isso, por exemplo, pintando a metade da sua sala, tá? De uma cor diferente. Isso também pode fazer você ter essa sensação de amplitude no espaço. Essa dica agora, ela é muito usada nesses espaços decorados. Eu não sei quem já reparou ou quem foi no espaço decorado antes de comprar seu apartamento, mas sempre tem espelho. O reflexo do espelho, ele faz sempre parecer que o espaço é maior. Você não precisa ter um espelho numa parede inteira, tá? Até porque quando a gente tem muito espelho, ou quando a gente tem espelho, a gente tem que sempre prestar muita atenção no que ele vai refletir, tá? Às vezes quando a gente põe, por exemplo, uma parede inteira de espelho e em cima tem um gesso, uma sanca ou qualquer coisa assim, a gente pode mostrar fio, a gente pode mostrar passagem de luz, então cuidado com isso. Porém, tem alguns espelhos, além de bonitos, às vezes aqueles espelhos apoiados no chão, atrás de um móvel, em cima do móvel, tudo isso pode fazer com que seu espaço pareça maior
por causa do reflexo, tá? É como se ele duplicasse um pouco aquele espaço. E sabe o que é legal? No Feng Shui, se você tiver um espelho perto da sua mesa de jantar, é como se ele refletisse aquele momento feliz, aquele momento de prosperidade, onde você tem comida na sua mesa, onde sua família está reunida e etc. Então, é um lugar, por exemplo, bacana de se pensar, né? Quem não quer double de felicidade, de prosperidade e etc. Claridade é a nossa dica número 7. Espaços claros parecem maiores, tá? Eu sei que às vezes você quer e você gosta de tudo preto, disso, daquilo, de espaço, de uma sensação até um pouco mais íntima e aquela meia luz, sabe assim, aquele espacinho um pouco mais escurinho. Porém, você vai ter que tentar criar isso com um balanço, tá? Porque se for muito escuro, vai parecer que o espaço é menor, que você tá meio que dentro de um buraco, sufocado. Então, use a claridade ao seu favor. De repente, você colocar um móvel, uma coisa assim, uma parede com um tom de cinza médio, em vez de ser muito escuro, ou qualquer coisa assim, isso pode beneficiar. Ou até uma parede preta, porém com um certo equilíbrio entre as outras partes. Tá, gente? Mas é importante que esse espaço, de um modo geral, reflita claridade, tanto nas cores quanto na iluminação. Então, se você tiver uma iluminação natural bacana, abuse dela, coloque umas cortinas mais finas, deixa aquela luz passar, deixa ela entrar. Agora, se você não tiver, tenta criar isso com alguns pontos de luz dentro da casa também. Bom, e a última dica, ela tem a ver com a primeira dica. A primeira dica eu falei sobre comprar os móveis de tamanho adequado. E nessa dica eu vou falar para você comprar a decoração do tamanho adequado também. Não adianta você ter uma mesa que você comprou, sei lá, preferiu uma mesa redonda para 4 pessoas, não muito grande, e você colocar um vaso enorme lá em cima. Isso vai ser desproporcional. Eu acho que aqui a gente pode falar de uma proporção um pouco do espaço, tá? É óbvio, se você, por exemplo, criou aquele olhar bem grande com, de repente, um buffet que emendou no escritório, que emendou no home theater e pegou uma parede toda, você pode ali em cima colocar, por exemplo, quadros maiores ou um espelho maior ou alguma coisa assim para trabalhar. Agora, se você colocou um móvel pequenininho, não adianta você colocar um quadro muito grande. Isso vai parecer desproporcional e aquele quadro vai parecer que está preenchendo demais, tá? Daquele espaço que não é assim tão grande. Então, tentar manter ali os objetos de uma forma proporcional é uma forma muito bacana também de manter o seu espaço com uma aparência mais ampla. Bom, gente, essas foram as 8 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de curtir esse vídeo. Fiquem aqui comigo e deixe nos comentários o que você acha disso, se você usa algumas dessas táticas, se você reparou que você não usa na sua casa e que aquilo realmente trouxe um peso ou uma sensação de que o espaço é menor. E, ó, estamos aqui. Mande aí suas dúvidas, porque eu adoro tirar dúvidas de vocês.